Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no Retro Review de hoje eu vou falar aqui da edição 1774 da revista do Donald, que é de novembro de 86. É mais uma revista aleatória assim, mas que não tem lá muitas coisas para comentar. Porém, todavia tem uma pequena curiosidade lá na última história. Mas enfim, quando eu chegar lá eu falo. Aqui a gente tem o Grande Astro, que é uma história, mais uma do Donald e o Gastão aqui. Donald fica querendo ser astro de TV, como algo que ele já fez algumas vezes, só que o Gastão acaba se metendo no meio também. Aliás, eu já comentei que o Gastão é um personagem odioso, eu detesto o Gastão. Mas enfim, é uma história que a gente já viu 1 zilhão de vezes, não tem lá muita coisa pra falar. A gente tinha aqui nessa época, aqui eu acho que eu não cheguei a comentar ainda nenhuma revista que tinha essa coluna do pato aqui. Na verdade era uma brincadeira que eles faziam, que na revista do Donald tinha essa coluna do pato, na revista da Margarida tinha a coluna da pata, que era como se eles fossem colunistas do jornal da patada, que às vezes eles ficam trocando farpas contra o outro. A Margarida reclamando dos homens, o Donald fazendo piada e reclamando das mulheres também. A outra história aqui história não é sessão na verdade, do Ludovico Responde, com várias perguntas. A gente já teve um retro review passado aí, uma sessão da Ludovico Responde, mas era só uma pergunta. Aqui são várias perguntas que eles aproveitavam. Tipo, qual foi a primeira moeda do Brasil? Qual o maior país do mundo? Quantos estados existem na França? Por que as enguias elétricas produzem energia elétrica? E quantos anos teria o Walt Disney se ele ainda fosse vivo e em que mês e ano ele nasceu? São perguntas bem aleatórias, mas eram curiosidades, né, que os leitores tinham. Algumas que você nem para pra se perguntar realmente. Qual foi a primeira moeda no Brasil, por exemplo? A primeira moeda era o real português, que eles usavam, que era o da de Portugal. Mas a primeira moeda efetivamente brasileira foi o açúcar. Esse mesmo açúcar que passou a valer como dinheiro em 1614. Não é muito... Não, nem cabe comentar aqui, mas enfim, não é lá, é uma coisa meio estranha, mas não é lá muito novidade, porque se vocês forem voltar aí na história da humanidade, a palavra salário tem a ver porque antigamente eles pagavam o pessoal com sal, por isso que vem o salário. Enfim, não sou o Ludovico, mas também sei algumas coisinhas aleatórias. A sessão de correspondência, como sempre, com Mil Borboletas, que é uma história brasileira, do Irineu Soares Rodrigues. Aliás, uma coisa que eu estou notando nessas retro review que eu venho fazendo, porque antes eu já comentei aqui em retro review passado, né? Antes eu pegava para ler revistas aleatórias, mas não parava para pesquisar, para ler, para ver quem fez as histórias e etc. Como eu estou fazendo quando eu estou lendo essas revistas por retro review. Uma coisa que eu tenho notado é que eu gosto bastante do traço do Irineu. Muitas dessas histórias brasileiras que saíam nessa época aqui eram dele e do Moacir Rodrigues Soares. Acho que são meus dois preferidos, assim, brasileiros, de desenhistas. E a gente termina com a história que eu queria falar, que é esse pato é uma piada, que o Tio Patinhas coloca o dono pra gerir, na verdade a palavra, não reger, sua anta, pra gerir um hotel dele. No final, sem querer, o dono acaba se dando bem. Quando eu tava lendo essa história aqui, eu achei, eu já vi essa história em algum lugar, assim. Claro que eu já li essa revista antes, né, mas tô falando, essa história não me é estranha. Aí, realmente, pesquisando, eu vi que essa história aqui é uma remake de uma história do Karl Barks, dos anos 60. Que, inclusive, o primeiro quadrinho aqui é a mesma coisa. A história é a mesma, né? O tio Patias coloca o Donald para regir... Lá eu falando regir de novo. Para gerir um hotel, etc. Esse primeiro quadrinho é bem parecido com o primeiro quadrinho da história do Barks. Mas, enfim, é uma história... Vale por essa curiosidade, só que é remake. E uma coisa que acontecia bastante. A gente tinha várias histórias que a gente lia assim, a gente não sabe. Mas eram remakes de histórias antigas. E, enfim, essa foi a edição do Donald de 1986. Espero que vocês tenham gostado. E aquilo que eu sempre falo, né? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.